Olá, meu nome é Sérgio Ramos. Hoje eu estou aqui com o Weber. A gente vai falar sobre um trabalho para a disciplina de sistemas distribuídos. Basicamente, o trabalho é referente ao capítulo 12 do livro do Coloris, Sistemas de Arquivos Distribuídos. E a gente vai contextualizar um pouco mais sobre dessa arquitetura de sistemas de arquivos distribuídos, né? Vamos abordar alguns pontos aqui. E antes de falar de sistemas de arquivos distribuídos, né, eu tenho que falar sobre os sistemas de arquivos convencionais. Então, quem tem aí computador conhece, né, por exemplo, Windows, Linux, Mac, né? Então, quando a gente fala em sistemas de arquivos, nada mais é do que como o seu computador trabalha atualmente, né? Ele armazena dados, você consegue ali, por exemplo, transferir dados para periféricos, né, ou armazenar no SSD, no HD, por exemplo. E por trás ali tem toda uma camada de software que gerencia esses periféricos, esses hardwares, que é uma parte ali da camada do sistema operacional que faz esse gerenciamento, né? No Windows, no caso, essa interface de software ali que faz esse gerenciamento desse hardware é o FAT16, o FAT32 e o NTFS mais comumente usado atualmente, né? Então quem aí já formatou um Windows ou particionou um HD sabe, conhece essas siglas aí, já chegou a ver elas. E no Linux, né, e no Mac, a gente tem ali um sistema baseado em Unix, né? E no Unix ele trabalha com a interface X3 e S4 no Linux, no caso, né? No Mac é a interface LFS, então é a camada ali que é responsável por gerenciar esses periféricos e esses hardwares. Então, quando a gente pensa em arquivos distribuídos, sistemas de arquivos distribuídos, nada mais é do que sistemas comuns, né, convencionais, mas interligados ali numa rede, né? Então vamos pensar em uma intranet, né, onde a gente tem vários nós que nada mais são que componentes como computadores, com hardwares, com sistemas operacionais se comunicando entre si e nessa camada de rede compartilhando ali arquivos, dados, armazenamentos, controle de acesso, enfim. Então a gente vai entrar um pouco mais agora nessa arquitetura de sistemas de arquivos distribuídos. Esse daqui é uma imagem lá que eu trouxe do livro do Coloris, né? Ele vai falar sobre o sistema de armazenamentos e suas propriedades. Ali a gente tem algumas siglas, né? Esse X ali significa que não tem. O 1 ele vai significar que é uma cópia restrita. O sinalzinho ali de certo são garantias ligeiramente fracas, e o 2 significa garantias consideravelmente fracas. Ok? Então, por exemplo, um sistema de armazenamento aí é a memória RAM, né? Então a memória RAM ela tem ali a questão da manutenção da consistência. Então ela tem uma cópia restrita do arquivo, tem um endereço de memória lá onde fica aquele armazenamento, espaço endereçável, e tem apenas uma cópia restrita ali, ou seja, não há outras cópias, né? O sistema de arquivos do Unix ele já trabalha também com a manutenção da consistência, uma cópia restrita também na manutenção da consistência, mas ele também tem a questão da persistência, né? Então, por exemplo, ele armazena dados uma vez que você reinicia ali o sistema, você tem a persistência daqueles dados armazenados ali, né? Ou daqueles arquivos. A gente vai falar também do NFS, que é um modelo de arquitetura de sistemas de arquivos distribuídos. Mais à frente a gente vai ver um pouco sobre o NFS e a IFS. São dois modelos aí já consolidados aí de arquitetura de sistemas distribuídos, de arquivos distribuídos. E o NFS ele tem a questão do compartilhamento. Então, por exemplo, você pode compartilhar esses arquivos, esses dados ali na sua intranet, na sua rede, aonde estiver interconectado ali, tem essa possibilidade de compartilhamento. A persistência dos dados também. Cache de réplicas ou réplicas distribuídas. Então, por exemplo, uma vez você armazenou
um arquivo ou armazenou um dado ali, você pode, ou o próprio sistema, né, no caso, ele pode criar réplicas daqueles arquivos e armazenar em outros servidores, por exemplo. No caso do NFS, ele também pode armazenar arquivos no client. Então a gente vai ver um pouco mais à frente essa questão, que ele não só armazena no servidor, mas armazena no client também. E tem a questão do cache também, que é bem importante aí para a questão de performance e tal. Manutenção da consistência ele também tem. Essas são garantias ligeiramente fracas, né? Significado da sigla. Na parte web, servidor web, como a gente conhece, client-side, server-side, tem ali o IVE, tem o Corba, tem o Persistent Stage Server do Corba, tem o X-Store também, que é um sistema de armazenamento peer-to-peer. Vamos mais à frente. Tá. Então, quando a gente fala de arquivos, fala de dados, esse arquivo, né, vamos pensar ali num vídeo, por exemplo, né? Além dos dados que contém ali, né, que é o vídeo em si, também contém atributos, né? Então aqui a gente tem um gráfico de atributos também, que é falado também no livro do Coloris, esse gráfico de atributos, que nada mais é do que metadados, né, que são, como demonstrado ali nas figuras, né? São registros únicos contendo informações que às vezes não estão visíveis, como por exemplo o tamanho do arquivo, horário da criação, né, horário de acesso de leitura, horário de atualização, de escrita, de modificação, quem é o proprietário, tipo de arquivo, lista de controle de acesso, né, quem pode acessar aquele arquivo, quem que é o proprietário daquele arquivo. Então tem todos esses metadados ali que estão ligados àquele arquivo em si, mas que nessa rede eles podem ser ali compartilhados junto com os arquivos, os metadados, além dos dados, né? Quando a gente fala de sistema de arquivos distribuídos, a gente tem que olhar para alguns pontos também, né? Que são os requisitos, né, para entender como um sistema de arquivos distribuídos. Tem a questão da transparência. Então, por exemplo, alguns tipos de transparência, como o acesso, né? Então, programas de cliente que não devem conhecer, né, a distribuição de arquivos, essa questão do acesso. Uma vez que você tem um arquivo, você tem que saber, o cliente, por exemplo, nem sempre ele pode, aquilo pode estar visível para ele, né? Nem sempre ele pode estar acessando aquilo. Quem trabalha aí em rede corporativa conhece esses controles de acesso, sabe que muitas vezes você não tem acesso a uma determinada pasta, a um determinado servidor, ou a uma determinada rede. A localização, que são os endereçamentos, né, desses arquivos também, né, ou grupos de arquivos, né. Uma vez que você pode também mover esses arquivos ali sem alterar as tabelas ou os programas clientes, né? Então, uma vez que você pode endereçar para outros servidores, mas ali o seu cliente vai ver a mesma coisa, não vai alterar para ele. Desempenho, tem que permitir desempenho. E a mudança de escala, você pode escalar, por exemplo, uma rede, aumentar a rede, crescer essa rede, sem alterar também ali a visibilidade para os seus clientes, para os clientes ali que estão sendo contemplados nessa rede. Atualizações concorrentes de arquivos. Então, alterações feitas por um cliente não devem interferir em outros clientes. É questão do controle de concorrência. O cara está mexendo no arquivo, está alterando o arquivo, isso tem que ser instantâneo para outra pessoa que está com o mesmo acesso no arquivo, né? Então, tem que ter esse controle de concorrência ali. Uma vez que você tem uma intranet, uma rede ali, você pode ter vários clientes acessando o mesmo arquivo e você pode ter, por exemplo, problema de controle de concorrência. Então tem que garantir esses acessos e essa concorrência ali dos acessos. Replicação de arquivos, essa questão da réplica de arquivos é bem interessante também, né? Então, por exemplo, uma vez que você tem um arquivo em um servidor, você pode ter réplicas, seja ele em cache do cliente
ou seja, ou em outro endereço, né, em outro servidor. E uma vez ele garante também a questão da tolerância à falha, né? Uma vez que você tenta requisitar, faz uma requisição para um servidor e talvez esse servidor não esteja disponível, você tem um outro endereço que você pode requisitar, uma réplica em outro lugar que você pode acessar esse arquivo. Então ele garantiria a tolerância à falha também. A heterogeneidade de hardware e SEO, né? Então, como é uma rede, tem vários nós. Nesses nós, você tem ali, cada nó, por exemplo, é um computador, é uma configuração, é um hardware. Pode ser um sistema operacional diferente do que está em outro nó, né, da rede. Então você tem essa heterogeneidade, ou seja, vários hardwares diferentes, vários sistemas operacionais diferentes se comunicando nessa rede e fornecendo ali os arquivos como um todo. Tolerância a falhas, então ele tem que garantir, né, esse sistema de arquivos tem que garantir tolerância a falhas, né? Então a questão lá do cliente, às vezes requisitar um arquivo e ele não está disponível no servidor, ele pode estar requisitando em outro lugar. Você garante ali a tolerância a falhas. Por exemplo, a gente tem exemplos também de servidores stateless, como é o exemplo do servidores não, né, de sistema de arquivos stateless, como é o exemplo do NFS, que ele é stateless e ele, por exemplo, uma vez que ele não guarda estado, ele pode ser restaurado ali, reiniciar o servidor sem precisar alterar o arquivo, né? Sem precisar guardar o estado daquele arquivo. Você tem esse acesso ali comitantemente, sem essa necessidade. Sem a necessidade de restaurar o estado anterior. Então a consistência do dado, né, a sigla ACID fala sobre isso. Garantir que os arquivos estejam sempre atualizados. Então, uma vez que você tem essas réplicas ou que você tem cache, uma vez alterado um arquivo, tem que ser replicado essas alterações para todos os pontos dos nós que contêm aqueles arquivos. Segurança, então, isso é permitido pelos mecanismos de controle de acesso baseado em autenticação. Então você tem que saber, o sistema de arquivos distribuídos, ele tem que saber quem é o cliente que está fazendo essa requisição para ele, se ele tem permissão para fazer aquilo, se ele está autenticado. A questão do NFS também, né? Uma vez que ele é sem estado, então, por exemplo, ele não guarda o estado ali da autenticação, então toda vez que ele vai fazer uma requisição, ele precisa passar as credenciais do cara que está acessando aquele arquivo e precisa autenticar. A eficiência, por exemplo, um sistema de arquivo distribuído deve garantir o mesmo desempenho, a mesma performance do que sistemas de arquivos convencionais. Esse aqui é um modelo explicado lá no livro do Coloris também. Então a gente tem ali o computador cliente, tem o computador servidor, tem ali serviços de diretório, nesse caso ali os armazenamentos dos arquivos ali do lado do servidor, tem o módulo do cliente. E a gente vai falar aqui das duas principais arquiteturas de sistemas de arquivos distribuídos. Tem o NFS, que eu já falei, já fui falando sobre ele, e tem o AFS também, né? Então a gente vai falar sobre eles. Opa, voltei aqui. Então algumas características do NFS. Ele é sem estado, ele é stateless, então é aquela questão, né? Uma vez que a aplicação quebra, ou por exemplo um ponto do nó quebra, ele pode ser restaurado sem precisar restaurar o estado anterior, né? Ele mantém ali a consistência dos dados sem essa necessidade. O desempenho melhora com o uso de cache em cada computador cliente. Então o NFS ele tem essa questão do cache no cliente, ou seja, do armazenamento dos arquivos no cliente e no servidor também. Então o desempenho ele melhora quando você tem cache em cliente. Então a gente vai ver ali no relacionamento simétrico, no terceiro ponto ali, né?
server-side e client-side. Ou seja, cada computador da rede NFS, né, ele pode atuar como cliente e servidor. Então ele pode requisitar arquivos, né, para um servidor. O cliente pode requisitar arquivos para um servidor. E uma vez que ele requisitou esse arquivo, ele pode armazenar esse arquivo lá no cliente. E aí, uma vez que ele tem esse arquivo armazenado, ele pode funcionar como servidor também. Ou seja, disponibilizando esses arquivos para outros clientes nos pontos de nó da rede, né? Então, os arquivos em cada máquina podem ser acessados por outras máquinas na rede e vice-versa. Ele tem um suporte heterogêneo, então ele atende, né, uma série ele atende várias implementações de hardwares, vários hardwares diferentes, de sistemas operacionais diferentes. Todas as plataformas praticamente são suportadas pelo LDFS, assim como Windows, Mac, Linux, etc. Esse aqui é um gráfico. Esse aqui é uma imagem que estava lá no livro do Coloris também, que mostra o modelo de arquitetura do NFS, né? Então a gente tem ali o computador cliente, a gente tem um núcleo Unix ali, né, baseado em Unix também, e ali no computador servidor, né, tem um sistema de arquivos virtual, o servidor NFS que recebe essas requisições ali, né? E o sistema de arquivos de Unix é o sistema de armazenamento de arquivos. Então você pode notar que aqui no servidor a gente tem o sistema de arquivos de Unix, e aqui no cliente também a gente tem o sistema de arquivos de Unix. Ou seja, tanto o servidor quanto o cliente pode armazenar os arquivos. E aí o computador cliente, né, por exemplo, ali o cliente NFS faz a requisição para o computador servidor. Uma vez requisitado esse arquivo armazenado ali no computador cliente, ele pode fornecer também esses arquivos para outros clientes ou para outros servidores ali no ponto, né, nessa rede, né? Bom, eu vou falar sobre o AFS. Assim como o NFS, o AFS fornece acesso transparente a arquivos remotos compartilhados para programas Unix, executando em estações de trabalho. O acesso a arquivos AFS se dá por intermédio das primitivas de arquivo Unix normais, permitindo que os programas Unix existentes acessem arquivos AFS sem modificação, nem recompilação. O AFS é compatível com o NFS. Os servidores AFS contêm arquivos Unix locais, mas o sistema de arquivos nos servidores é baseado no NFS. O AFS difere do NFS em seu projeto de implementação. As diferenças são atribuídas principalmente à identificação da escalabilidade como objetivo de projeto mais importante. O AFS é feito para funcionar bem com números maiores de usuários ativos do que outros sistemas de arquivos distribuídos. A principal estratégia para se obter a escalabilidade é o uso de cachê capazes de armazenar arquivos inteiros nos clientes. O AFS tem duas características que o projeto se destaca. A primeira é servir arquivos inteiros, que o conteúdo inteiro de diretórios e de arquivos é transmitido para os computadores clientes pelos servidores AFS. E o segundo é cachê de arquivos inteiros, que quando uma cópia de arquivo ou uma porção tiver sido transferida para um computador cliente, ela é armazenada em um cachê no disco local. O cachê contém centenas dos arquivos utilizados mais recentemente nesse computador. Por ser em disco, o cachê é permanente, sobrevivendo a reinicializações do computador cliente. Quando possível, são usadas cópias locais dos arquivos para atender às requisições Open dos clientes, em detrimento das cópias remotas. Com a AFS, obtém o controle quando uma chamada de sistema Open ou Close
se referindo a um arquivo no espaço de arquivos compartilhado é feita por um cliente. Sobre o AFS, os arquivos são bem pequenos, a maioria tem menos de 10 KB de tamanho. Mas tem algumas perguntas importantes. Como é localizado o servidor que contém o arquivo solicitado? Que espaço em cachê é alocado para os arquivos nas estações de trabalho? Como o AFS garante que as cópias dos arquivos colocados no cachê estão atualizadas quando os arquivos podem ser modificados por vários clientes? Respondendo a essas perguntas, o AFS é implementado com base em dois componentes de software que existem. Como o processo Unix em nível de usuário chamados Vice e Venus. O Vice aqui e o Venus aqui. Mostra a distribuição dos processos Vice e Venus, que Vice é o nome dado ao software servidor executado em cada computador servidor, e Venus é o processo executado em cada computador cliente e correspondente ao módulo cliente em nosso modelo abstrato. Aqui então é o computador do cliente com o núcleo Unix, e aqui é a máquina servidor, o computador servidor com o núcleo Unix. E eles ficam se conectando de Venus para Vice, Vice para Venus. Os arquivos disponíveis para processos de usuários em execução nas estações de trabalho são locais ou compartilhados. Os arquivos locais são tratados como arquivos normais do Unix. Eles são armazenados em um disco da estação de trabalho e estão disponíveis somente para processos de usuários locais. Os arquivos compartilhados são armazenados em servidores e cópias deles são armazenadas no cachê nos discos locais das estações de trabalho. O espaço de nomes visto pelo processo de usuário está ilustrado nessa próxima figura. Trata-se de uma hierarquia de diretórios Unix convencional, com uma subárvore específica, camada CMU, que é essa aqui, contendo todos os arquivos compartilhados. Essa divisão do espaço de nomes de arquivos em arquivos locais e compartilhados leva a perda de transparência de localização, mas isso dificilmente é perceptível para usuários que não sejam os administradores do sistema. Os arquivos locais são usados apenas por arquivos temporários, que são o TMP, e por processos que são fundamentais para a inicialização da estação de trabalho. Outros arquivos padrão Unix, como aqueles normalmente encontrados, bin, lib, são implementados como vínculos simbólicos de diretórios locais para arquivos mantidos no espaço compartilhado. Os diretórios dos usuários ficam no espaço compartilhado, permitindo que os usuários acessem seus arquivos a partir de qualquer estação de trabalho.